Saudações, buscadores, aqui é o Thiago Sanz. Esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio número 92, Exu da Meia-Noite, Arquétipos e Realidades Individuais. Se você não viu, o link está aqui no card, assiste lá primeiro e depois volta aqui para o Estudando, ok? Então bora lá, galera! Arquétipos. O que é arquétipo? Esse episódio é muito autoexplicativo. Mas, apesar de todo o nosso esforço, pode ser que ainda seja vamos dizer assim, a transmissão da mensagem ainda tenha sido muito intermediária. Então vamos tentar trazer isso cada vez mais para o básico do sistema ali, para todo mundo entender de maneira mais ampla. Vamos tentar fazer ao máximo isso. O que é arquétipo? Arquétipo é a ferramenta mais importante do cosmos. Porra, Thiago, é isso mesmo? É isso aí. O que significa? Significa que a consciência que tiver o controle, a maestria mesmo dessa ferramenta, ela consegue realizar muitas coisas de forma mais fácil. Muitas missões, muitos resgates, muitas incursões, muita diplomacia, enfim, se potencializa tudo o que se tem que fazer do lado de lá, tá certo? Estou falando arquétipo de um jeito muito cosmológico, mas se vocês forem pesquisar arquétipos na nossa psicologia e na nossa filosofia, comecem por Platão. Platão foi o rei dos arquétipos. Depois estudem Jung, né? Como preferir. Carl Jung fala muito sobre isso. Aí, nós vamos falar aqui agora um pouco sobre a psicologia e a nossa arte. O cinema, o teatro, todos já trabalham muito com arquétipos, a propaganda. Então, o que significa? O galã da Globo, se vocês forem pegando todos os galãs da Globo, existem coisas em comum, elementos em comuns entre eles, que facilitam com que o público compreenda logo de cara que esse é o galã, e existem elementos que compreendem logo de cara que esse é o vilão, né? É um pouco disso que nós estamos querendo dizer quando falamos em arquétipos, ok? Então, o que é arquétipo? É essa mensagem, né? Essa mensagem que é transmitida para a gente só de olhar. Você olha e você compreende valores e informações através de uma mensagem visual. Perfeito? Isso é arquétipo. Então nós temos essa percepção na arte, no cinema, na filosofia, em todos os... Isso sempre é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Beleza? Agora, falando um pouco cosmicamente do processo, eu vou dar um bom uso, um exemplo corriqueiro do uso de arquétipos. Imaginem vocês um umbral de consciências que estão tendo visões em looping. Como é que funciona esse negócio de visão em looping, Thiago? Existem umbrais onde as pessoas estão paradas. Tá tudo parado assim. E elas estão sendo assistidas em uma cidade, um local emulado, e todas ficam ali e ficam com consciências assistindo. Sim, fica assistindo, não é só olhando, não, é tentando tirar as pessoas desse transe. Como é que funciona esse transe? As pessoas estão paradas lá, né? Mas o que elas estão vendo? Elas estão vendo mentalmente processos traumáticos da sua vida, em looping. Como se elas mesmas estivessem forçando um entendimento da situação. E aquilo fica se repetindo. E são coisas normalmente muito complicadas, que a gente não entendeu, que a gente julgaria até como negativas. E aquilo vocês devem imaginar, um grande sofrimento para muitos, né? Então, fica em looping até que a gente comece a entender. Comece a tirar debaixo do tapete algumas coisas. E normalmente o que acontece é que chega um ponto onde o processo do looping se quebra e acontecem coisas novas, elementos novos, e você começa a sair dessa frequência, porque de repente um determinado processo, vamos supor que aconteça com a sua mãe, e em determinado momento a sua mãe passa a agir de forma diferente, né? Como é que se faz isso?
muitas consciências ou levam a mãe da pessoa para lá com uma certa frequência até que a mãe consiga fazer essa interferência e tirar a pessoa desse looping, ou as consciências que estão ali assistindo o processo, elas plasmam a mãe da pessoa para tirar ela dali. Estão entendendo? Isso é muito curioso porque nem sempre é a mãe que se plasma. Muitas vezes se plasma uma consciência da qual você é muito fã, né? Me lembro de um relato em que plasmaram a Hebe Camargo para tirar a pessoa de uma situação difícil. E aquilo auxiliou e colaborou para que a pessoa tivesse, então, o processo mental imersivo quebrado, e aí ela passou a ser encaminhada para locais onde ela ia compreender melhor essas condições que ela estava vivenciando. E vamos dizer assim, a Hebe Camargo quebrou o processo e não era a Hebe, né? Era alguma consciência plasmada de Hebe. Vocês estão entendendo? É importante, é uma ferramenta, é muito utilizado. Como o próprio Exu da Meia-Noite disse sobre um dos seus compadres que se plasmava de parente de uma médium, e isso fez com que por muitos anos ela achasse que estava falando com seu avô, quando na verdade era um arquétipo, né? Era alguém plasmando o arquétipo do avô. No caso era um arquétipo bem direto, não era só um conjunto de mensagens, era uma informação cada vez mais específica, era o avô, né? Era uma plasmagem. E isso, para nós, parece ser eticamente uma coisa... Nossa, isso é um erro, não é, Tiago? Eu entendo a consciência criar a forma, né, de um gangster, a consciência criar a forma de um policial, a consciência criar a forma de um bandido, mas, peraí, quando a plasmagem ela é idêntica à de outra pessoa, isso não deveria ser um crime, isso não parece ser, isso é errado, não é? Então, isso não existe no astral. Essa condição de erro, certo, errado e tal, não existe isso assim, não funciona dessa maneira. Isso é o que então, Tiago? É um julgamento, entendimento meramente humano do processo, tá certo? Nós julgamos isso, que isso não é ético, que isso não é correto, mas ninguém está preocupado se isso vai ser assim ou não. Dos dois lados, tanto para quem quer ajudar, no caso, plasmaram exatamente a figura do avô, quanto para quem quiser atrapalhar, como plasmagem de uma figura que você conheça, que deseja uma vampirização sexual, por exemplo. Que a gente pode falar um pouco sobre isso, se é mesmo algo negativo ou não, né? Não é, mas porque nós também precisamos retirar certas energias do corpo, como nós vimos no episódio do Agate, né? 54, acho. Então, percebam, né? Nós achamos que as plasmagens desse jeito elas são ruins e não funcionam assim, não são. Ainda são uniformes, mesmo que mais específicos possíveis. Existem consciências que precisam plasmar em desenhos, personagens de ficção, por isso que a gente sempre vê, principalmente aqui no PC nós já vimos várias vezes alguns personagens de desenhos aparecendo, ou de filmes. Isso é muito comum porque a consciência ela está querendo transmitir uma mensagem, muitas vezes ela está querendo até fazer com que ela se pareça inofensiva. Então ela faz uma plasmagem muito assim, tipo, eu sou um desenho, você não tem que ter medo de mim, entendeu? É nesse sentido, muitas vezes. Então vamos aprofundando essa questão do arquétipo e plasmagem. Vamos pensar o seguinte: a plasmagem ela é um evento que depende da sua percepção para funcionar. Então vamos dizer assim, se você tem uma consciência que tem que trazer uma mensagem para 3 pessoas, ela vai trazer a mensagem, muito provavelmente, com um arquétipo diferente para cada uma dessas 3 pessoas. Então se eu colocar, como eu já coloquei, médios do projeto para receber uma informação de a mesma consciência, nós observamos que cada médium vai visualizar a consciência de uma maneira diferente. E a mensagem é a mesma, com algumas variações por se tratar de uma questão mediúnica de cada um, da individualidade de cada um, da forma como cada um entendeu. Enfim, evidentemente que há diferenças, mas o arquétipo era diferente para cada um, porque cada um entenderia um arquétipo
fixo, vamos dizer assim, de um jeito que não ia ajudar a mensagem a chegar. Então, o que importa é a mensagem. Então, vou te dar um exemplo. A consciência vem esse plasma de palhaço e vai conversar com você. Então ela vem toda alegre, toda feliz e você fica, nossa, que coisa maravilhosa, que legal, que interessante, olha essa consciência cheia de vida, toda engraçada, que legal, nunca me diverti tanto. E a consciência vem e te passa uma mensagem, certo? Você aceita essa mensagem de um jeito legal, porque você teve um momento interessante e aquilo veio. Dependendo do teor da mensagem, essa plasmagem pode te atrapalhar, porque você pode focar mais na forma do que no conteúdo, né? Então, ela pode te atrapalhar, né? Então, tem essa necessidade da dosagem, mas nós estamos falando do palhaço por um motivo específico. Se a outra consciência que estiver recebendo a mensagem tiver uma fobia de palhaços, aquilo não vai funcionar, certo? Vocês entendem? Então, a consciência pode se plasmar de palhaço, pode ser o mais engraçado possível. Para aquela pessoa que tem fobia, não vai ser nada engraçado aquilo ali. Estão entendendo? Então, a plasmagem, ela está ligada, ela não pode ser desassociada do receptor da mensagem. Aquela consciência, se ela quiser transmitir alguma coisa para a pessoa que tem fobia, ela vai ter que pensar numa outra forma. Estão entendendo? Então, o estudo dos arquétipos, ele é muito amplo. Eu vou usar um exemplo muito semelhante ao que aconteceu com o Fábio. O Fábio, nessa sessão, o que foi passado, o que foi transmitido, foi a cadeia de eventos que o Fábio teve para entender que a consciência que estava com ele, ela era o Lúcio Antônios, lá, o Lúcio Anton, o Exu e um draconiano. Essa consciência eram essas três, e como a própria consciência disse, não é também a forma final. Então, ali o que se estava fazendo era mostrando, olha, são arquétipos diferentes e tudo isso aí sou eu, tá certo? E as pessoas têm essa dificuldade muito grande para entender. Nós estamos mostrando isso ultimamente para vocês, baseado na questão da Umbanda, né? Nós já trouxemos que a Yanaraki, por exemplo, que é a reptiliana que acompanha a Natália, na Umbanda ela se apresenta como uma cabocla, né? Nós também temos o Will. O Will é uma consciência que nós já vimos uma forma humana dele. Nós já vimos a forma de Herê na Umbanda, né? Que é uma criança, né? E na verdade ele é um arcturiano. Estão entendendo? Só que se a gente olhar bem, a gente vai perceber que talvez o arcturiano ainda não seja a forma final dele. Tem uma raça além, zauraquiana, que tem ligações da qual ele pertence. Então, vocês vão percebendo que isso tudo vai sendo descortinado, passo a passo, conforme nós dissemos no episódio, é uma casca de cebola, a gente vai penetrando essas cascas e vai entendendo com mais consciência o processo. Então, comigo foi assim, com a Natália foi assim, né? Esses exemplos que eu estou dando são exemplos de consciências que são ligadas a nós, nossos mentores, vamos chamar assim, né? E o processo do projeto começou assim, começou com a gente vendo que uma consciência não era só aquilo, ele tinha outras formas, até que a gente começou a chegar nessa questão espacial, né? Exoconsciências, né? E então o processo do Fábio é igual ao processo que eu já disse algumas vezes aqui que aconteceu comigo, com a Natália, enfim. E com tantos outros médios do projeto, tá certo? Mas é importante para vocês entenderem. Agora, por que chegou na questão dos arquétipos, né? Porque nós estávamos no grupo de estudos falando sobre a incorporação da casa de oração, se eu não me engano, né? A plataforma Casa de Oração, sobre Jesus, sobre Deus, né? Porque houveram comunicações de Jesus e de Deus lá, né? Olha que interessante. Ninguém para pensar que aquilo ali pode ser um arquétipo. E é isso que o Meia-Noite estava trazendo. O arquétipo, por exemplo, aqui no projeto, nós trouxemos já um arquétipo de Shiva. E aí, se você for um hindu e falar, alguém se comunicou com Shiva, você provavelmente não vai aceitar isso. Primeira coisa que o arquétipo se preocupou em passar foi, eu sou um arquétipo, tá? A primeira coisa que ele fez para o Alexandre foi, eu sou um arquétipo. Tá bom? Por quê? Já que é para quebrar um pouco essa ideia que a gente tem de que as consciências são aquilo que a gente está vendo. Vocês estão entendendo? A ideia é quebrar isso. Thiago, então esses caras estão tudo enganando a gente.
Não é que estão enganando a gente é que se engana. Porque se a gente não precisasse disso, isso não era feito. Vocês estão entendendo? Teve um caso no PCE que eu vou contar aqui, da qual nós, na época, nós achamos que havia um implante que foi feito por Grace. E a gente entrou numa pira de que a gente tinha que remover aquilo. Isso foi logo no início. E aí nós chamamos os arcturianos e os arcturianos foram lá e removeram o tal do implante em uma das médias do projeto. E aí o arcturiano, quando ele terminou a remoção, ele disse, olha, vamos dar um relatório para vocês dia tal. Aí chegou no dia tal e eles deram um relatório. Veio uma galera de lá e falou assim, ó, o relatório aqui não tem relatório. Como assim, véio? Não tem relatório? Os arcturianos apareceram, falaram que ia dar, isso agora vocês estão vindo aqui, vocês estão falando que não tem. Não tem, porque não fizemos nada. Ué, mas quem fez então? Ué, foram os Greys que fizeram. Ué, mas a gente viu o arcturiano mexendo? O Grey estava plasmado. Pô, Thiago, mas o Grey estava plasmado, mas e aí, né? Se vocês tivessem visto um Grey mexendo, vocês iam deixar ele mexer? Vocês iam interferir, vocês iam causar um problema. Aquilo não precisa ser tirado. Nem tudo que vocês veem que vocês acham que tem que ser mexido, precisa mexer. Então nós emprestamos a nossa nave, ele fez ali o procedimento dentro de uma nave arcturiana, mas ele não era um arcturiano fazendo, era um procedimento Grey, mas vocês acharam que era arcturiano. E aí a gente começou a entender como que a gente faz para não ser, porque a gente se achou enganado na época, né? E aí eles disseram, mas vocês não perguntaram para nenhum ajustador se aquilo era aquilo mesmo que vocês estavam vendo. Vocês confiaram totalmente no que vocês estavam vendo. Então, né? E por que vocês viram aquilo? Porque vocês não tinham consciência para entender o que estava sendo feito. Então nós passamos a entender que a jornada da consciência para entender o que está sendo feito é importantíssimo para a gente não precisar que usem essas artimanhas com a gente. Porque quem precisa, vocês entenderam? Somos nós, não eles. Tá certo? Vamos entender dessa maneira que ajuda a gente a chegar na consciência que a gente precisa para não precisar disso. Porque, como disse o Exu, é importante que o trabalho do PC seja entendido como um desapego ao arquétipo. Vamos deixar esse negócio para lá. Tá certo? É importante, nós trabalhamos com arquétipo, nós sempre vamos trabalhar com arquétipo. Mas para fazer com que as pessoas encontrem um projeto e trabalhem em retirada dos arquétipos de suas mentes. Vamos pensar dessa forma, tá certo? Sobre realidades individuais. Isso tem a ver com realidades paralelas, por incrível que pareça. A realidade individual minha, o que eu entendo como percepção do que acontece, é diferente do que as outras pessoas entendem, né? E isso pode ser considerado como uma realidade paralela, né? Olha como que é louco. Se vocês entenderem esse processo, de repente vocês vão perceber que é exatamente como o Exu falou. Talvez eu não tenha que mexer na realidade daquela pessoa ali, porque é uma verdade para ela. E eu vou transformar aquilo para quê? Né? Para que eu vou tentar mudar antes da hora? Que nem quando a consciência está no umbral lá, você não consegue interferir antes da hora. A consciência precisa ter passado um tempo ali e ter tirado algumas conclusões para que você interrompa o processo umbralino dela. É bem parecido. As consciências elas vão passar por ali sozinhas. Muitas vezes você não vai conseguir, mesmo por mais que você queira, não vai adiantar você tentar interferir. Então, isso tudo acontece de um modo latente, presente na nossa vida, polarizada, né? É importante a gente entender essas questões, tá certo? Não mudar a verdade do próximo, a não ser que o próximo precise daquilo e queira aquilo e esteja na hora dele de ter isso alterado, que ele deseja, senão não adianta, certo? Senão não vai adiantar, né? Cada um tem sua própria hora de fazer isso, né? E tirem da cabeça de vocês que tem que converter ou convencer alguém a algo. Não funciona assim, não se preocupem. É só uma face de uma verdade. Quando você fala para alguém de alguma coisa que você acha que tem que convencer ela de algo, você não está fazendo aquilo porque você tem uma visão melhor do que a dela sobre o tema. Você só está passando um ponto de vista que ela pode achar interessante e precisar, mas nunca considere que a forma como você vive é melhor do que a que a outra pessoa experiencia.
isso tem a ver com tantas coisas. Se a gente parar para pensar nisso, a gente vai ver muitas questões complexas na nossa frente, socialmente falando, que são grandes tabus, como alguém tirar a própria vida, né? Então vamos pensando nisso, tá certo? Tá chegando aqui em 21 minutos, eu vou ter que parar. Povo, fiquem bem, até semana que vem. É isso aí, eu acho que a gente passou um bom geral sobre o episódio, beleza? Então, fui, povo, depois a gente conversa mais. Tchau, tchau.